Você já parou para pensar quantas coisas nós compramos num único dia? E se eu parar para fazer essa conta, eu vou ficar deprimida. Porque provavelmente eu compro muito mais do que eu precisaria. E é claro que eu gasto mais do que eu deveria. Isso acontece com muita gente. A sedução para o consumo é enorme. Consumir é quase um imperativo, com tantos apelos de propaganda, oferta de produto e facilidade de pagamento. E é difícil mesmo determinar o que é essencial para cada um de nós. O que de fato precisamos ter para viver. Mas hoje em dia, a preocupação com o meio ambiente, com os recursos naturais e com a enorme quantidade de lixo que produzimos, tem nos colocado para pensar sobre o nosso consumo desregrado. Neste café filosófico, Ricardo Guimarães nos ajuda a refletir sobre os nossos hábitos de consumo. Por que a gente consome? Quando a gente consome, a gente pensa no quê? O que a gente quer satisfazer? São necessidades ou são desejos? Quando que a gente para de ter necessidades e passa a ter desejos? E quando que o consumo passa a ser desnecessário, embora satisfazendo desejos? Desejo de quem? Da criança? Do jovem? Do adulto? Qual é a diferença do consumo na perspectiva da idade em que você está? A satisfação dos desejos da gente está muito relacionada à consciência que a gente tem de quem a gente é. Está relacionada à identidade. Porque a identidade, ela define um limite. A identidade é reconhecer onde você termina e onde começa o outro. A consciência da identidade, ela vai se expandindo na medida que a gente vai crescendo. Tudo que o ser humano está envolvido tem pelo menos 3 aspectos para ser considerado. Tem um aspecto físico, emocional e filosófico. Físico é tudo aquilo que é tangível, dá para você pegar, tem peso, tem temperatura, textura, duração. Dá para você medir facilmente, é quantitativo. O emocional é quando entra a simpatia, antipatia, gosto, não gosto. Todo mundo tem isso. E o âmbito do julgamento, concordo ou não concordo, certo e errado. Tudo que o ser humano está envolvido tem esses 3 aspectos envolvidos. Mesmo quando você toma uma decisão absolutamente objetiva, tangível, mensurável, tipo, vou pagar o mais barato. Existe um julgamento, dizer o certo é pagar o mais barato, um prazer em pagar o mais barato e uma conta que você fez para pagar o mais barato, para encontrar o mais barato. A competência para lidar com esses 3 aspectos vem com a própria vida que a gente vai vivendo. O que é sobrevivência? O que é necessidade humana? Quais são as necessidades reais? Do que a gente efetivamente precisa para viver bem? Porque a gente não quer só viver. A gente quer viver bem. O que é viver bem? O que precisamos ter para viver bem? O psicólogo Abraham Maslow construiu uma pirâmide com a hierarquia das necessidades que buscamos satisfazer. Na base dessa pirâmide estão as necessidades primordiais para a nossa sobrevivência, como respirar, comer e dormir. Em seguida, precisamos cuidar da nossa segurança, ter abrigo, garantia de saúde e sustento. No próximo degrau vêm as nossas necessidades sociais, de afeto e amor. Depois precisamos de estima e reconhecimento. No topo da pirâmide, a nossa necessidade de autorrealização. A busca pela satisfação dessas nossas necessidades ao longo da vida guia nosso comportamento de consumo? E será que essa hierarquia de necessidades é a mesma para cada um de nós? Quando a gente nasce, a criança, quando sai da barriga da mãe, a primeira coisa que ela faz, o que é? Chorar. Chorar por quê? Ela tem que respirar por conta própria. Carregar o próprio peso. Então, a infância é uma fase em que a gente está preocupado com a sobrevivência física. É você ter os controles do equipamento físico que você vai ter que usar para viver nesse planeta. Aprender que horas come, que horas bebe, faz xixi, cocô, quer dizer, as funções têm que ser administradas com bastante técnica. Caso contrário, você não tem como se relacionar com o mundo. Uma característica importante na infância é o estado de anomia. Anomia é o estado em que você não reconhece a existência do outro.
O outro não existe. Para a criança, não é que ela não respeita o outro simplesmente não existe. O resto que existe no mundo é para servir a criança. Por isso que ela não tem maldade, por isso que ela não tem culpa. Ela bate no pequeno, quebra as coisas, para ela não ter o discernimento do outro. Tá? O fim da infância é marcado principalmente pela descoberta do outro na sua vida. Esse é o início da juventude. Na juventude a gente descobre que o outro existe e tem uma descoberta extraordinária. A boa notícia da descoberta extraordinária é que a vida com o outro tem mais prazer. E vem junto uma péssima notícia. Você precisa do outro para ter mais prazer. E é isso que explica o que é um jovem. É uma pessoa em permanente conflito de amor e ódio com a mesma pessoa pela mesma razão. Né? Essa é a fase em que a gente sai da anomia e entra no estado da heteronomia. Quer dizer, eu reconheço que o outro existe, mas eu não tenho maturidade, eu não tenho meus valores incorporados para fazer a gestão dessa relação com tranquilidade, com serenidade. Eu preciso de um outro que regule essa relação. Eu preciso de tutela. Eu preciso da lei. Eu preciso do pai. Eu preciso do chefe. Eu preciso do guarda. Eu preciso do manual da empresa para dizer o que pode e o que não pode, porque eu sou muito emocional, muito impulsivo. Então eu preciso de alguém que regule isso aqui, senão nós vamos se matar. Nesse processo de desenvolvimento físico, aprendendo a lidar com o seu corpo, o corpo está se formando, você vai começando a ver como é que de fato você é. Você começa também a ter esses conflitos emocionais, começa a se experimentar nas suas emoções e começa a amadurecer as suas escolhas. Eu gosto disso, não gosto daquilo, gosto dessa pessoa, não gosto daquela pessoa. Você começa a ter mais consciência de quem você é e para que você serve. E aí começa a maturidade. A maturidade é quando você começa a ter clareza de quem você é e para que você serve. Começa a ter clareza do seu entorno, da sociedade, dos outros. E aí você com essa clareza de identidade sobre você e sobre o contexto, você pode fazer melhores decisões sobre o seu desenvolvimento do seu potencial neste contexto que você está, com a sua inserção social, com chance de sucesso. Nesse estágio, nós estamos entrando no estado da autonomia. O indivíduo não precisa mais do pai, não precisa mais do chefe, não precisa mais da lei, não precisa mais de tutela, porque ele sabe o que é certo e errado. Ele tem discernimento. Ele introjetou os valores, é por isso que ele pode ser chefe, pode ser pai, pode ser capitão do time de futebol, porque ele é capaz de entender a complexidade das relações, é capaz de ter uma perspectiva de tempo maior, e com isso ele pode tomar uma decisão que considere todas as variáveis de contexto e dele mesmo, para poder deixar todo mundo satisfeito. Responde rápido. O que você precisa ter para sobreviver? Ar puro, água, comida e abrigo. Pois eu, além de tudo isso, eu preciso do meu computador. Eu não conseguiria viver sem ele. Ah, mas isso não é item de sobrevivência, né, Germano? E se pode colocar computador na lista, então eu vou incluir meus livros, meus DVDs, meus sapatos. Também não consigo imaginar a minha vida sem ele. Tá vendo? É difícil determinar quando as necessidades acabam e começa o nosso desejo de consumir. E por que a compra por necessidade seria mais legítima do que a compra por desejo? As duas não são importantes para o nosso bem-estar? E se em nome do meu bem-estar eu estiver comprometendo a qualidade de vida das outras pessoas e o equilíbrio do planeta? Ter ou não ter? Essa passou a ser a questão do nosso tempo. É possível dizer não ao consumo predatório? A resposta é não. Por que não é possível? Porque predar é necessário para você viver. A predação é um fenômeno natural da sobrevivência, né? E consumo também é um fenômeno natural, né? E que não há maldade e não há bondade na natureza. O que existe é uma dinâmica que busca um equilíbrio permanente, fazendo com que as espécies se relacionem, né? Mantendo a sua sobrevivência dentro das leis naturais que a gente conhece. Na cadeia alimentar, predador é aquele que se alimenta de outros animais. E consumidor é aquele organismo que se alimenta de outros seres vivos. Longe das leis da natureza, a palavra consumidor ganha uma outra definição.
é quem adquire mercadorias e serviços. O comprador, o freguês, o cliente. A evolução intelectual e científica da humanidade transformou o homem caçador em comprador. Só que hoje consumimos não apenas para sobreviver. O consumo, ele é predatório em si. Pode ser sinônimo. Predar e consumir é sinônimo. Eu até queria tirar essa conotação se é bom ou mal. Não, é. Não tem bom nem mal. Existe. Dentro de um limite, ele mantém a sociedade evoluindo. Passando desse limite, ele começa a criar problemas de desequilíbrio que pode matar metade da população, pode deixar todo mundo meio doente, coisas ruins que a gente não quer. Então nós estamos falando da relação entre limite e desejo. Qual é a noção de tempo presente de uma criança? Quando uma criança quer uma coisa, como é que ela reage? Quando você fala, ó, depois da manhã a gente vai. O que ela responde? Quero já. A noção de tempo presente da criança é imediatamente agora. É um momento presente muito curtinho. Para o jovem, um jovem adolescente, baladeiro, a noção de tempo presente é 3 dias. Assim. Então, é o tempo da próxima balada. Por isso que o professor erra quando dá 3 meses para o menino fazer um trabalho na escola. Não existe 3 meses na cabeça do jovem. Isso é ficção científica que o professor falou. Para ele existe 3 dias. A vida vai amadurecendo o indivíduo e ele vai começando a entender que existe um tempo presente maior que ele tem que viver. Aí ele começa a olhar, pensar em 5 anos. Começa a pensar em 10 anos. Aí quando você fica mais velho, você começa a pensar em gerações. Esse processo de expansão da noção de tempo presente é fundamental para entender sustentabilidade. No sentido de compreender que tem uma complexidade maior do que simplesmente um já aqui e agora. Planejar o consumo é uma ideia central no conceito de sustentabilidade. A ideia é consumir, mas sem comprometer as gerações futuras. Nas últimas décadas, governo, empresas e sociedade vêm discutindo estratégias para encontrar um novo modelo de desenvolvimento, onde ser humano e natureza possam existir em harmonia produtiva. A sustentabilidade nos leva a pensar o consumo para além da satisfação das nossas necessidades imediatas. Nossa preocupação deve ir muito além do aqui e agora, antes que a situação fique insustentável. Por que a sustentabilidade foi uma péssima notícia para a gente? Porque ela trouxe limites. Eu detesto quando falo assim, temos que cuidar das futuras gerações. Elas que se cuidem, meu. Eu quero cuidar da minha consciência hoje, ser feliz hoje. Com a minha consciência expandida, onde inclui o resto da geração. Eu não vou fazer por causa dele, eu quero fazer por minha causa, porque eu quero estar bem com a minha cabeça, com o meu bem-estar, considerando, nesse tempo presente expandido, os outros também. Se a gente não tiver esse egoísmo satisfeito, o reconhecimento desse egoísmo com uma consciência expandida, a gente fica eternamente... Aliás, foi dito, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Não pode parar na primeira frase, amar ao próximo. Ponto. A medida do amor ao próximo é o amor que você tem a você mesmo. Esse é o primeiro ser que você é responsável quando você vem ao planeta. Você tem um equipamento físico, um equipamento emocional, um equipamento intelectual, você tem que desenvolver, você tem que cuidar dele com qualidade para você fazer a sua presença nesse planeta entregando aquilo que você vem entregar. Não adianta ficar cuidando dos outros e abrir mão do que você tem para entregar. É igual o aeroporto, chama avião, né? Põe a máscara em você e depois põe na criança. Se você não cuida de você, você não tem tranquilidade, serenidade, generosidade, coisas para você dar para o outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não dá para parar no meio da frase. Aí fica aquelas pessoas pobres de si, pessoas despojadas de si e usando o outro para ter virtude. E a gente não é só virtude. Quando a gente é criança, a gente vive num estado de dependência. A criança depende dos outros para a higiene dela, para a alimentação, para tudo. O que acontece quando a gente começa a descobrir que lá fora tem mais prazer do que aqui dentro, que junto com os outros tem mais prazer, a gente vai começando a viver essa busca do quê? Independência. O que o moleque fala? Eu não quero dar satisfação para ninguém.
Esse é o sonho da juventude. Um sonho legítimo, porque ele tem que aprender pelo processo de ficar independente de como é que ele vai se inserir numa sociedade. Normalmente eu pergunto para as pessoas, o que vem no processo de amadurecimento? A gente passa pela dependência, passa pela independência, o que vem depois? Uma péssima notícia. Volta para a dependência. Fica velho. E vem como uma notícia mesmo. E aí começa a endeusar a juventude com um sentido de valor, não de fase de vida. A juventude passa a ser, com a sua independência, com a sua eficiência física, a referência do que é bom e do que é melhor. E aí começamos a encontrar os grandes obstáculos para a gente entender a sustentabilidade e aceitar a sustentabilidade como boa. Porque a sustentabilidade tem como fundamento a interdependência, que é o estágio da maturidade. Porque mesmo que você entenda racionalmente a questão da interdependência, que é o fundamento da sustentabilidade, você não consegue praticar, porque no seu coração você valoriza o sucesso como sinônimo de independência. É um processo de você se proteger daquilo que é importante para você. Quer dizer, no lugar de você fortalecer vínculos, para sentir mais segurança, para fortalecer a rede que te sustenta, não, você fica criando fronteiras, proteções, fragilizando a rede. E a interdependência só será boa se você reconhecer como um lugar mais seguro, que permite você se divertir mais, ter mais audácia, produzir mais. Se você confundir interdependência com dependência, você está perdendo o melhor da festa que a sustentabilidade oferece. Que é você viver em rede. É sair da pirâmide, né, que estabelece os de cima poderosos, os de baixo, os fracotes, os de dentro e os de fora. É sair dessa pirâmide e entrar na sociedade em rede, mais plana, mais igualitária, onde o indivíduo tem um poder extraordinário porque está conectado com a rede. Estou falando de internet, sim. E é difícil a gente aprender a trabalhar com a interdependência. Não porque seja difícil em si, é porque o nosso modelo mental e emocional, o modelo mental é suportado por garantias emocionais, nossa segurança está aqui, então tem verdade que a gente não quer abrir mão, que a independência é melhor do que a interdependência. Que o outro é uma ameaça, não é uma ajuda. A pirâmide, eu queria que vocês vissem a pirâmide como uma parte física, do tangível, do concreto, do corpo que nos proporciona prazer, que nos proporciona produtividade. Agora eu vou colocar aqui uma espiral que vai crescendo para significar a sua cabeça que vai abrindo, de criança que você sabe pouco, não reconhece o outro, não sabe nada, não entende o mundo, só existe você e o resto, né? Sua cabeça vai descobrindo o outro, e vai descobrindo quem é você também, e vai descobrindo o que é a sociedade, e vai descobrindo o planeta, e vai descobrindo o que você vai fazer com a sua vida no futuro e as pessoas que você produziu, seus filhos, seus netos. Quer dizer, a sua cabeça vai abrindo, a sua consciência vai se expandindo. E o que você vai aprendendo é quais são os limites que definem quem é você e para que você serve. E a maior felicidade que a gente pode ter é a gente se realizar no potencial da gente. Sim ou não? Se você sabe qual é o seu potencial, tudo que você escolhe para consumir, ou para te completar, ou para te desenvolver, está ornando com esse potencial e desenvolvendo esse potencial. Pensar que no passado as pessoas consumiam só aquilo que produziam, que extraíam da terra. Hoje a gente se perde na prateleira dos supermercados, com seus infinitos produtos. Já reparou como é difícil escolher um simples molho de tomate? Temperado, sem semente, orgânico, com embalagem reciclável, tem produtos de todo tipo para todo gosto. E imaginar que antes, se queríamos comer molho, primeiro tínhamos que plantar o tomate, né? E hoje consumimos mais porque existem mais produtos? Ou produzimos mais porque aumentaram as nossas necessidades de consumo? A gente veio de uma sociedade agrícola, uma sociedade de sobrevivência.
ter o que comer, ter onde morar, né? Ter o que vestir. Uma sociedade onde as pessoas moravam todas muito longe uma das outras. O outro não existia praticamente. Igreja e Estado era uma coisa só. Não existia o cidadão enquanto direitos e deveres. Uma sociedade, vamos chamar assim, infantil. Aí as pessoas começaram a fazer umas fábricas, todo mundo queria sair do campo, queria ir para a cidade, começou a juntar muita gente na cidade, aí começou a ficar fácil comparar, o outro começou a aparecer, começou a comparar rico com pobre, começou a ter luta de classe, começou a ter negros versus brancos, começou a ter todo mundo no mesmo lugar fazendo suas necessidades, fábricas e tal. Virou uma zona danada. A Revolução Francesa criou o cidadão, criou os direitos, os deveres, criou o parlamento, né? Criou o executivo, criou o judiciário. E organizou a zona que tinha se tornado a cidade. Tá? Ela deu a base para a sociedade industrial, que é essa que a gente está acabando de encerrar. Ela trouxe um conforto físico extraordinário para a gente. Nós estamos usufruindo de toda a tecnologia, de todo o conhecimento que foi estruturado na sociedade industrial, isso está nos últimos 200 anos, se tanto. Um fato importante na sociedade industrial, para já começar na coisa do consumo, foi o Ford. O Ford, ele tinha um sonho extraordinário, super legítimo. Ele queria fabricar o maior volume de coisas iguais, carros, na época dele, para que o custo de produção fosse muito baixo. Tão baixo que o peão que montava o carro pudesse comprar o carro. Beleza. Ele resolveu um problema físico de transporte de um lugar para outro com menos esforço. Sucesso danado. E aí, o que aconteceu? A sociedade, que estava saindo, né, daquela experiência muito física, de repente resolveu o problema de transporte físico. As pessoas chegaram para o Ford e falaram: "Ó, seu Ford, está muito bom essa coisa de resolver o problema do transporte, mas é o seguinte, eu sou uma pessoa assim, muito sanguínea, muito agitada, eu queria um carro vermelho." Aí o outro falou assim: "Olha, eu sou muito pacífico, muito tranquilo, eu queria um carro branco." Aí chegou o outro e falou: "Olha, eu sou muito ligado à natureza, eu queria um carro verde." Ele ouviu todo mundo e falou: "Beleza, vocês podem escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto." Fordismo é um modelo de produção em massa que revolucionou a indústria no começo do século XX. Henry Ford queria padronizar ao máximo a linha de produção para tornar seu produto acessível. Em suas palavras, ele queria construir automóvel para as grandes multidões. Tamanha foi a padronização proposta por Ford que suas fábricas produziam um único modelo de carro, em uma única cor. Hoje é difícil até de imaginar Ford dizendo sua famosa frase: "Os carros podem ser feitos em qualquer cor, desde que essa cor seja preta." O que aconteceu com Ford? O sonho dele, que era legítimo, ficou arrogante. Porque ele não reconheceu que a sociedade, além das questões físicas, das necessidades de sobrevivência física, estava querendo expressar sua identidade de temperamento. Uma necessidade de relacionamento social. Eu quero dizer mais sobre mim, além de simplesmente transportar com mais facilidade, com menor esforço. Eu quero falar como eu sou, até para facilitar e atrair as pessoas que são parecidas comigo. E o Ford foi arrogante, porque ele não reconheceu isso. Aí aconteceu o quê? A GM chegou e falou: "Ah, não, eu reconheço que eles têm o direito de ter o carro vermelho, o verde e o branco." E falou assim: "Aliás, todo mundo que quer vermelho, por favor, junta aqui." Juntou. Esse é o segmento vermelho. Quem quer verde? Aqui, segmento verde. Branco, segmento branco. Com isso, a GM inventou o marketing. A gente diz que o marketing é a importância do outro no seu negócio. Por isso que é a fase da juventude, da sociedade industrial. Agora, não se iludam. O outro da sociedade industrial, do marketing tradicional, não é o consumidor. O outro é o concorrente. É o concorrente que faz a empresa começar a olhar para o consumidor com atenção. Por quê? Porque o consumidor tem alternativa de escolha. E aí começa a fase da relação de conflito, de amor e ódio da empresa com o consumidor.
Para uma empresa, não basta apenas inventar um produto e fabricá-lo. Ela precisa adaptar seus produtos às necessidades e vontades do consumidor. E são as atividades de marketing que ajudam a posicionar os produtos no mercado. Para criar produtos de sucesso, as empresas estão sempre atentas a mudanças de comportamento dos consumidores, sempre investigando necessidades ainda não satisfeitas. Mas será que os produtos apenas se encaixam às nossas necessidades? Ou as empresas e suas estratégias de marketing também nos ensinam a precisar e querer seus produtos? Teddy told me the most important idea in advertising is new. Creates an itch. You simply put your product in there as a kind of calamine lotion. But he also talked about a deeper bond with the product. Nostalgia. It's delicate, but potent. Teddy told me that in Greek, nostalgia literally means the pain from an old wound. It's a twinge in your heart, far more powerful than memory alone. This device isn't a spaceship. It's a time machine. It goes backwards and forwards. It takes us to a place where we ache to go again. It's not called the wheel. It's called the carousel. Lá pelos anos 90, na Bolsa de Valores de Nova York, a GM, que era 60 vezes maior do que a Microsoft, começa a valer menos do que a Microsoft. Peraí, como é que pode? Como é que uma empresa 60 vezes menor pode valer mais do que uma empresa 60 vezes maior? Primeiro, porque o conhecimento, que era o ativo fundamental da Microsoft, estava ganhando um valor. Esse conhecimento permite ela ter uma adaptabilidade muito maior a situações novas, imprevistas, que era do jeito que o mundo estava começando a ficar nos anos 90. Aquela turbulência toda, que hoje só aumenta. Quando uma empresa de conhecimento começou a valer mais na Bolsa de Valores do que a empresa que era maior, no entanto ela valia menos, as pessoas falam assim, o conhecimento começou a ter um valor econômico atribuído. Acabou a sociedade industrial das máquinas e começou a sociedade do conhecimento, e onde as pessoas são o ativo principal, porque são elas que têm o conhecimento. Não são os computadores, são as pessoas. Aí você pergunta, mas espera, ainda não fecha essa conta. Como é que uma coisa 60 vezes maior pode valer mais que uma coisa 60 vezes menor? Falo, na Bolsa de Valores pode. Porque na Bolsa de Valores você está comprando o futuro, você não está comprando o passado. Quando você põe o seu dinheiro na Bolsa, você fala assim, eu quero que esse dinheiro meu aqui volte maior amanhã. Então o passado não é garantia de um futuro bem-sucedido. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes da nossa civilização contemporânea. É a ruptura com os padrões que nós estamos acostumados a olhar. O padrão da independência, da soberania nacional. Nós estamos vivendo um mundo integrado, interdependente, seja pela tecnologia da informação e da comunicação, seja pela quantidade que a gente tem nesse planeta para poder abastecer, né, para viver minimamente, para dar segurança para todo mundo viver tranquilamente. Seja pelos sistemas naturais que precisam ser usados para abastecer as pessoas, seja pelo sistema financeiro internacional, que pela tecnologia está tudo ligado. Como é que a gente vai conseguir diminuir a predação do consumo? Sendo mais exigente com o prazer. Querendo mais prazer da mesma coisa. Não quero mais do mesmo, eu quero mais melhor. Não é crescimento, eu quero desenvolvimento. Eu quero garantia de que esse negócio não quebra. Eu quero inteligência, quero ciência, que a maturidade traz.
que a sociedade do conhecimento proporciona para todo mundo, não importa a idade. Nessa sociedade em rede, o indivíduo ganha uma importância muito grande. Por isso que a educação, levar discernimento, trabalhar o modelo mental é fundamental para entender o contexto que a gente está vivendo. Como será o futuro das crianças e jovens que hoje são bombardeados massivamente por todos os lados para consumir simplesmente por consumir? Existe alguma maneira de frear este movimento? Eu acho que essas crianças vão ter que criar defesas próprias para esses problemas que elas vão ter que enfrentar. Quer dizer, tem que contar com a ajuda dos pais, dos professores. Eu acho que a tutela ainda é necessária, né? A nossa sociedade é imatura, ela precisa que ponha a lei, proibido isso, se fizer isso vai ser multado. Ainda precisa de tutela, porque o indivíduo maduro não precisa de tutela. Ele não precisa de lei. Ele não precisa de ninguém que diga o que é certo e errado, porque ele tem discernimento, né? Então tem tutela de pai, de mãe, de professor, porque as crianças precisam disso. Mas independente dessa tutela, vai que eles não têm a competência para fazer direito, as crianças vão aprender a se defender, porque eu acredito que as pessoas, no fundo, elas têm a sensibilidade do que faz bem e do que faz mal para elas, né? Às vezes até é necessário você entrar numa errada para poder descobrir que é errado, porque como jovem você não aceita que o outro possa te dizer o que é certo e errado, né? Você precisa de limites. Mas vão ser melhores pessoas do que nós fomos, eu tenho certeza disso, porque eles vão ter mais informação, vão viver em rede, o meio ambiente vai estar mais protegido, as pessoas vão saber a importância do meio ambiente, vão buscar mais significado no cotidiano, não vai precisar ir na galeria de arte para ver a arte, o café filosófico vai estar na casa dele, não vai estar, né, numa quinta-feira à noite, num lugar, quer dizer, a gente vai ver filosofia no dia a dia, vai ter arte no dia a dia. Essa é a minha visão de futuro. Eu acho que serão crianças mais felizes. Os produtos que compramos refletem quem somos? Ou os produtos que compramos ajudam a formar a nossa identidade? Você acha que a minha roupa, a marca do meu tênis, do meu carro, tudo isso revela a minha personalidade? Ou a gente compra um carro grande para se sentir poderoso? Escolhe um filme de arte para parecer culto? Será que escolhemos simplesmente pela influência das propagandas? Será que é preciso ter para ser? Que significados o consumo tem no mundo de hoje e para cada um de nós? Samira Crespo, curadora desta série, e seu convidado Ricardo Guimarães nos ajuda a pensar sobre essas questões. Eu queria falar dos apelos do consumo que não estão perfeitamente em condições de serem elaborados por nós. Sempre o Natal foi o mês de dezembro. Sempre era o mês de dezembro. E eu nunca vi ninguém armar uma árvore de Natal antes de 8 de dezembro, que era o dia de Nossa Senhora. Agora, simplesmente, o comércio antecipou o Natal. Em outubro, você já tinha lojas vendendo artigos de Natal, enfeites de Natal, e aí, imediatamente a televisão começou, em novembro, já a fazer o marketing do Natal. Isso dá uma sensação de um encurtamento de tempo. Quer dizer, não é um consumo predatório que as indústrias estão fazendo em cima do nosso tempo. O tempo do nosso Natal era dezembro, não é meados de outubro. Isso causa um estresse, porque você acha que, mas como o Natal já chegou, então o ano já acabou, e todas as coisas que eu queria fazer até dezembro. Eu não compro a tese de que as indústrias são pérfidas e são capazes de destruir as coisas. Acho que não, acho que as indústrias elas ouvem o que o consumidor quer, fazem o que o consumidor quer, e essas são as piores. Aquelas que ouvem o consumidor. Porque o consumidor é mal informado, o consumidor está preocupado com outras coisas na vida, ele vai consumir sim, está se divertindo e tal. As empresas que são críticas sobre a sociedade e que não ouvem apenas o consumidor, mas começam a pesquisar limite de recursos, novas oportunidades, são as empresas críticas que têm identidade. E eu acho que as empresas que têm essa visão crítica e que aperfeiçoam a sociedade são as empresas que criam valor, e não são aquelas que capturam valor. Essas empresas estão começando a liderar o mercado. Essas empresas têm mais consciência, são mais maduras. Essa passagem da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento é a gente chama de transição. Sabe como é que chama a transição?
Transição é uma fase em que as coisas não funcionam mais como funcionavam e ainda não funcionam como vão funcionar. Então é crítica. Gera violência. Gera exageros absurdos, porque as pessoas vão perdendo os referenciais. Então elas querem fazer do jeito que sempre fizeram, não dá certo, elas ficam histriônicas, vão continuando a usar força para fazer do... Esse negócio do Natal deve ser uma coisa assim. Ah, mais Natal. Mais Natal. É predatório. Não tem a inteligência, não tem a maturidade, não tem a observação dos contextos maiores. Eu acho que tem esses exageros, sim. Do mesmo jeito que você tem essas coisas, você tem em muitos segmentos de consumo e muitos grupos de público da sociedade, por faixa etária, poder aquisitivo, pessoas preocupadíssimas com o consumo consciente. O amadurecimento da sociedade e a preocupação com os recursos naturais, com o meio ambiente, ajudaram a criar uma outra cultura de compra, a do consumo consciente. Hoje, muitos consumidores se preocupam em ver o que está por trás de cada produto. Uso de agrotóxico, poluição ambiental, trabalho infantil. Com esse seu poder de escolha, o consumidor influencia toda a cadeia de produção industrial. O consumidor consciente busca entender as consequências que seu comportamento de compra traz para o mundo à sua volta e para as gerações futuras. A importância da gente se afastar do momento histórico. Por isso que eu fiz, saí do indivíduo, fomos para a sociedade, vimos um processo, mas eu queria assim, esse exercício de olhar esse processo é como se a gente estivesse pegando um helicóptero, né? Isso aqui é o fundamento do pensamento sistêmico, né? Você tem que olhar o contexto para entender o que está acontecendo na parte. Você tem que olhar o todo para entender a parte. Se tem um congestionamento aqui, pega o helicóptero, entende o contexto que criou o congestionamento, para então você, com essa consciência você volta e conserta o congestionamento. Tem um problema no fígado, olha para o corpo, olha para o estilo de vida, olha para a dieta do cara, aí você volta e resolve o problema no fígado. Isso é uma coisa intuitiva, gente. E é uma sabedoria que está tácita no ser humano. Esse exercício de olhar o todo para entender as partes e melhor gerenciar as partes, esse é o exercício do Zeitgeist, que o Hegel trouxe para a gente entender a sociedade. Até Hegel, século XVIII, a sociedade ela mudava tão lentamente, que as pessoas diziam que não mudava. Que levava gerações e gerações para que mudasse alguma coisa. Então achava que era estática. Aí ele falou, não, vocês têm que introduzir a perspectiva temporal para entender o processo histórico de mudança da sociedade e como é que a gente se define nesse destino. Você tem que se afastar para entender de onde saiu para onde está indo. Na hora que você se afasta do contexto, visão do helicóptero, na hora que você se afasta do contexto, você entende um processo. Na hora que você afasta desse contexto, além do processo, você entende quem é você. Você ganha consciência da sua identidade e do seu significado naquele contexto que você entendeu. Ele diz o seguinte, se você está dentro do contexto, ele fala da tese, antítese, síntese, se você está lá nesse processo, você não consegue entender para onde está indo. Você tem que sair dele para ganhar consciência do contexto, ganhar consciência de quem você é, aí então você voltar. Sociedade do conhecimento. Maturidade é fundamental para a gente entender o contexto histórico, gerações futuras, gerações passadas, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para ter melhores decisões do que fazemos com o nosso prazer, com o nosso corpo, aqui e agora. Nós estamos num processo, isso aqui é uma reflexão de amadurecimento. Quando a gente tinha uma sociedade industrial, tudo era máquina. A empresa era uma máquina. E as pessoas eram peças fundamentais da engrenagem. O sonho do homem da era industrial era ter uma empresa que funciona como um relógio. A gente não fala isso, gente. O que é relógio? Relógio é uma máquina que funciona, controlada, precisamente, repetitivamente, que é absolutamente insensível, impermeável a tudo que acontece fora dela. Por isso que ela entrega tão bem. O que acontece com uma equipe, com uma empresa que hoje funciona tão bem quanto um relógio? Insensível, impermeável a tudo que acontece fora dela. Está fora do jogo, meu. Isso fez com que a Fundação Nacional da Qualidade mudasse
a definição de empresa. Diz o seguinte, que empresa é um sistema vivo. Não é uma máquina. É um sistema vivo. Sente. Né? Se adapta. É sensível. Integrante de um ecossistema complexo. O que é ecossistema complexo de uma empresa? É onde ela vai buscar os recursos necessários para ela sobreviver. Recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de distribuição, onde ela vai buscar consumo. A empresa é um sistema vivo, integrante de um ecossistema complexo com o qual interage e do qual depende. A empresa não é um sistema fechado e isolado. A empresa é um sistema vivo e interativo com o contexto onde ela está buscando resultado e recursos. Isso muda totalmente o modelo mental. Essa coisa mecanicista, gente, que fez a empresa ser máquina, e funcionou. Funcionou. A gente não vai abrir mão de todos os princípios da mecânica, não. Tem muita coisa importante, a gente tem que conviver com isso. É útil. Até saúde a gente gerencia como se fosse máquina. Fala que o corpo humano é uma máquina perfeita. Gente, isso é um absurdo, porque a máquina mais sofisticada do mundo não chega aos pés da complexidade que é o corpo humano. De repente a gente está entendendo que a empresa, para ela poder ter perenidade, para ela ser competitiva, ela tem que aprender sistematicamente com o seu contexto. Mudou alguma coisa lá fora, rapidamente ela aprende, processa e volta para o mercado com uma proposta de valor atualizada. Ela começa a depender do consumidor como uma fonte riquíssima de informação para ela aprender, aperfeiçoar, corrigir e voltar para o mesmo consumidor dizendo, olha, melhorei. Ela precisa fortalecer vínculos com essas pessoas para que o custo da próxima venda seja menor. A gente diz no branding que a venda atual tem que reduzir o custo da venda seguinte. Porque você criou uma pessoa que ficou satisfeita, que admirou o jeito de você fazer negócio. Você usou um fornecedor que gostou de fazer negócio com você, ele aprendeu com você aprendeu com ele, se desenvolveu, você se desenvolveu. É um funcionário também que curtiu. Então as pessoas terão mais boa vontade para participar do processo de produção, distribuição, armazenamento, distribuição, consumo, pós-consumo. E o seu ciclo vai ficando cada vez mais virtuoso. Por que as empresas precisam disso? Porque o mundo está muito maluco, está muito incerto. Está cada vez mais difícil de fazer previsões. Situações imprevistas o tempo todo. Então, se você não tiver vínculos de qualidade com tudo aquilo que participa do seu processo de criação de valor, você está num risco muito grande. Relações duradouras têm vínculos fortes baseados em valores e visão de mundo convergentes. E não apenas em interesses satisfeitos. Hoje, um consumidor pode disseminar em poucos minutos a sua insatisfação através da internet. A internet tem se mostrado um canal de reclamação muito mais eficiente do que qualquer serviço de atendimento ao consumidor. Por outro lado, as comunidades sociais também são usadas espontaneamente pelos consumidores para enaltecer as qualidades de sua marca preferida. Com a internet, o consumidor ganhou voz e as empresas agora precisam aprender a dialogar com ele. A dinâmica do mundo é muito ágil. Nós estamos vivendo uma volatilidade, e é boa volatilidade, porque ela facilita, ela cria ambiente propício para seres adaptáveis como o ser humano. Para seres plásticos, adaptáveis como o ser humano. Claro que quem foi educado para ser peça de engrenagem, programado para fazer sempre direitinho, como sempre foi feito, e por favor não invente moda, esse cara vai ter dificuldade de enfrentar, de usufruir de uma sociedade muito móvel. Nós fomos programados como máquinas, por isso que a gente sofre na hora que a sociedade começa a se humanizar. Tudo que a máquina pode fazer agora está sendo feito. Sobrou para o ser humano aquilo que ele pode fazer que as máquinas não podem. É criar, se divertir, intuir, poetar, produzir conhecimento. O ser humano tem esse potencial de satisfação e de usufruto do prazer. Na hora que o consumo fica só no físico, gente, não tem fim, vira vício. A virtude vira vício. E aí que entra o predatório negativo, que vai desequilibrar sim, porque você está pegando muito mais do que você precisa. Porque é só o seu físico que está pedindo. Seu afeto não está pedindo. Ele nem foi considerado, pelo contrário, você está se destruindo. A expansão da consciência te revela o contexto. Contexto temporal, de onde a gente veio para onde a gente está indo. Expansão do tempo presente.
O contexto espacial, onde eu estou. Eu estou aqui, nesse prédio, mas esse prédio está dentro de outro prédio, de outro espaço, numa cidade, que está num estado, que está num país, que está num continente, que está num planeta, que está num sistema solar, que está numa galáxia. Gente, isso aqui é tão grande quanto os quarks que formam cada pedacinho do nosso ser. Essa interdependência espacial e temporal. Essa que é a graça de estar nesse mundo. A expansão da consciência te revela contexto, o contexto te dá mais significado. E o significado vai te dar mais prazer. E a outra notícia também, que junto com o prazer, a gente aprende por dois caminhos, né? Prazer e dor. A dor sem significado, gente, é sofrimento inútil. A dor com significado é sacrifício, é sacro ofício, é um esforço sagrado, porque tem significado, tem sentido. Ficar acordado à noite por causa de filho tem significado, é sacrifício. Ficar acordado porque o vizinho está dando uma festa, é sofrimento. A expansão de consciência te revela o contexto te dá o significado, e o significado te dá mais prazer e te dá outra maneira de relacionar-se com o limite, com a dor, com a perda. Sem significado, o consumo predatório toma conta, o físico é mandatório e a virtude vira vício. O Café Filosófico de hoje debateu o nosso comportamento de consumo. Nosso programa termina por aqui, mas tem mais Café Filosófico na internet. Tchau. Tchau.